Hello, pessoal do nono ano, certo? Vamos conversar agora sobre, certo, a continuidade dos eventos de um dos maiores conflitos do mundo moderno, certo? A Segunda Grande Guerra, certo? Anteriormente, nos capítulos que se passaram anteriormente, certo? Adolf Hitler e companhia estavam planejando, né, botar as mãos simplesmente no mundo inteiro, certo? Então nós vimos a mecânica pela qual os projetos dele começaram a sair do papel, certo? A se tornarem realidade, né? Suas conquistas, suas anexações para aumentar a Alemanha, né? Ou, enfim, né? Chega lá na mão grande e diz, ó, isso aqui é meu porque meu avô disse que é meu tio, sei lá, mamãe, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O movimento expansionista alemão, certo? Aliás, não só alemão, mas italiano também, daqui a pouco japonês também, enfim, cada um saiu pegando um pedacinho de uma terra para chamar de sua, né? Ficar mais, digamos, poderoso, ficar de boa, como dizem por aí, certo? Então é o seguinte, nessa outra fase, certo? Agora realmente ele parte para cima, não tem conversa de acordo, de mais ou menos, eu só quero ser feliz, e, enfim, não tem essa, certo? Agora ele vai meter a mão grande, vai meter bala, vai meter canhão e meter bombardeio de avião e acabou-se, certo? Veja só, 1939 a 1941, o expansionismo alemão ou germânico decola. 1942 e 1943, certo? O fortalecimento dos aliados, tá certo? 1944 e 1945, a derrota do eixo. Daqui a pouco a gente vai lá pra frente. Não vou dar spoiler, tá certo? Certo? Seguinte, vocês lembram daquele ditado, né? Me diz com quem tu andas que eu direi quem és? Pois é, né? A gente já ouviu isso antigamente, certo? Ou mamãe quando diz, né? Ó, cuidado com aquele amigo seu, viu? Eu não gostei dele. Já ouviram isso? Se não viram, vão ouvir. Vê só, vocês vão entender o que eu quero dizer, certo? Em 1939 e 1941, temos a Alemanha com força total, com suas tecnologias, que são as técnicas de guerra, muito modernas para a época, que inclusive a Blitzkrieg, vamos botar o R para o alemão ficar, 10, certo? A Guerra Relâmpago eram ataques extremamente coordenados, ou seja, tanque, soldados e aviões no bombardeio, certo? Inclusive, eles faziam isso para quê? Para achar uma brecha na defesa do inimigo. Quando eles achavam essa defesa, eles invadiam e começavam a separar, certo? O exército inimigo até encurralá-los e rendê-los, certo? Assim, logicamente que tem gente que diz que realmente dava certo, tem gente que diz, que essa conversa que não dava tão certo, que às vezes eles, enfim, né, levavam uns desacertos aí. Bom, guerra é guerra, certo? Então, só recapitulando, vocês lembram que a Polônia ela foi invadida, certo? Por 1 milhão e poucos soldados alemães, certo? A princípio, né, os ingleses e franceses achavam que eles iam durar mais tempo, mas só que, infelizmente, em 1939, em 4 semanas, a Polônia ela acabou sendo dominada. 4 semanas, certo? E detalhe, né?
como é que se diz, né? Lembra aquele amigo que disse, ó, eu vou lá te ajudar, pô, a remendar o pneu da bicicleta. Não, eu vou te ajudar a fazer o dever de matemática ou de história, né? E tipo, o cara foi jogar bola, né? Ou tá lá no nesses jogozinhos que você joga no seu nome aí, um monte de jogo de, enfim, da internet aí. Mas enfim, e não foi. Foi o que aconteceu. Ou seja, a Polônia esperou a ajuda de franceses e ingleses. Onde eles estavam? E aí? A Polônia diariamente ela era atacada mais ou menos por 30 mil granadas, para você ter uma ideia, né? Qualquer coisa, dá uma olhada ali lá no Grugs e procura as fotos, a devastação que foi. Em 17 de setembro de 1939 começa a divisão da Polônia. Lembram lá atrás, quando a Alemanha fez uma brodagem, ficou tudo de boa com a Rússia. Quer dizer, antes Rússia não, né? União Soviética, lembram? Pronto, que eles iam, ó, pedacinho pra tu, pedacinho pra eu, certo? Da Polônia era o que ia acontecer agora. A Alemanha, a parte que eles tinham dominado, né, já começavam a pontificar seu exército. E do outro lado, a União Soviética, tá certo? E quando acontece a invasão da União Soviética na Polônia, começa uma sequência de prisões pela polícia secreta soviética. Mais ou menos 20 mil poloneses foram exterminados. Ficou conhecido como o Massacre de Katyn. Os combates resultaram na conquista de Varsóvia. Os caras já aproveitaram e pularam para outro lugar. Certo? A capital da Polônia. Em 1939 a 1940, a União Soviética ataca a Finlândia. E daí começa a Guerra de Inverno. Só que é aquele negócio, né? Os caras entraram muito afoito e acabaram se transformando num bando de Judas, né? Assim, não é do tempo de você, Judas, mas enfim, né? Morreu um monte de gente. Foi um fracasso. Certo? Daí começa outra fase chamada Guerra de Mentira. Como assim, professor, Guerra de Mentira? Não estava atirando? Não estava tendo bala? Granate, granate! As granadas explodindo, os aviões bombardeando, os canhões disparando. Como assim? Seguinte, tinham alguns combates em alguns lugares, mas não os grandes combates, certo? Isso estava sendo guardado para mais tarde. Mas a Alemanha, né, para sair, rapaz, tá muito sossegado isso aqui. Ou nunca mais teve um tiro de canhão, uma explosão, sei lá, uma invasão. Já sei. Tem uns territórios ali que é legal pra nós. Já. Seguinte. Aí, seguinte. Ele simplesmente mete a mão na Dinamarca, Noruega, Islândia, Bélgica, França, que deixou os ingleses de cabelo em pé. Oh, man! What's happened here? Os caras tomaram a França. E agora, meu filho? O negócio tá feio, viu? Depois, a Grécia e Iugoslávia. A partir deste momento, o eixo se enche de poder, certo? Também aparece os estados fantoches, ou seja, certo? Uns países que decidiram esperar a oportunidade, muitas vezes, de botar suas garras de fora, ou mesmo pôr em prática seus ideais, né? Ou nazistas, ou fascistas, ou extrema-direitistas, certo? Por exemplo, a Hungria, que nasce um partido fascista aliado aos nazistas, chamado a Cruz Flechada. Eles vão e tomam o poder. Na Romênia, tivemos a Guarda de Ferro, que também toma o poder.
certo? Na Croácia acontece a mesma coisa, com um partido chamado Utaša, Astaša. Meu croato tá meio fraco. Bom, continuando. E não para por aí. A Alemanha tenta a todo custo invadir a Grã-Bretanha em 1940. Mas, como eu tinha dito, conquistam a França em menos de 8 semanas. Pessoal, quando eu começo a estudar isso, a ver isso, chega a me arrepia. Ou seja, é a mesma coisa de tu tá numa linha de trem, tu tá vindo, o trem vindo e não tem como tu parar. Já imaginou se esses caras vencessem? Pois é, o negócio ia ser seríssimo, certo? A partir desse momento, nós saímos do solo e vamos para o mar. A Marinha de Guerra Alemã tenta invadir a Grã-Bretanha por mar. Não consegue derrotar por conta que a Marinha Inglesa, desde muito tempo que nós estudamos, ela sempre foi muito boa no mar e era a mais poderosa dos mares. Então daí vem o seguinte: se não vai por mar, vai pelo ar. Então se inicia uma sequência de bombardeios por cidades inglesas e principalmente Londres. Inclusive tem parte de Londres que foram tão bombardeadas, que o asfalto derreteu. Tem noção disso? O asfalto fez isso, ó. Derreteu. Para você ter uma ideia, certo? Isso se deve ao papel, mas conseguiram resistir, certo? Enfim, a Inglaterra resistia, mesmo tanto com uma perna e um braço quebrado, ainda continuam lutando. Isso se devia às poderosas palavras de Winston Churchill, o primeiro-ministro do Reino Unido, que dava forças para os soldados, para o exército, né? Inflava seus egos e seu psicológico. Por não conseguir invadir a Grã-Bretanha, Hitler, lembram do que eu disse ainda há pouco? Quando sua mãe diz: olha, cuidado com aquele seu amigo, eu não gosto dele, ele é estranho. Aí tu disse: não, mãe, ele é legal, ela é legal. O que acontece? Hitler planejava invadir, adivinha, a Rússia. Só que, não agora. Stalin desconfiava. Ou seja, lembra daquele acordinho? 10 anos de amizade, flores, né? Troca de mensagem pelo WhatsApp, aquele negócio, selfie, né? A partir desse momento vai acabar. Então Hitler antecipa seus planos com a Operação Barbarossa para invadir e conquistar a União Soviética, por estar preocupado com a expansão soviética. Os soviéticos estavam, subindo os degrauzinhos aí para o sucesso. Então, nós temos 3 pontos para destacar aí, pessoal. Certo? O primeiro, o que é que eles queriam? Destruir, apagar, né, passar borracha, limpar da face da terra o comunismo bolchevique. O segundo, derrotar os soviéticos, forçando os ingleses e americanos, no caso, os americanos, ainda daqui a pouco eles vão entrar, viu, pessoal? Daqui a pouco os americanos vão entrar, calma, na guerra. E, no caso, forçar ingleses e americanos a uma rendição. No caso, eles tomando a Rússia, né? Eles já iam crescer ou duplicar ou triplicar o seu tamanho de poder. Entenderam, né? E outra coisa, acabar com a dependência alemã da União Soviética, certo? Ou seja, de petróleo, ferro, entre outras coisas que eles, né, na parceria antes, né, no caso que agora é invasão, eles tinham, tá certo? Outra coisa, eles queriam também uma parcelinha ou um pedação ou todo a questão dos grãos, certo? Destaque para a Ucrânia, que tinha um terreno muito bom, muito fértil, né? E vendiam para todo lugar e iam de vento em popa, tá certo? Então, seguinte,
continuando, mais ou menos ele tinha a ideia que ele achava que ia conquistar a Rússia em 8 semanas. Básico. 8 semanas. Mas, seguinte, como eu tinha feito na Europa, né? Para que vocês não esqueçam, né? Mas daí essa ideia da conquista dos soviéticos, né? Ele achava que seria fácil. Certo? Seria fácil. Então, quando se inicia a invasão, as tropas, por incrível que pareça, um dos países mais poderosos do mundo, quer dizer, na época e hoje, né? Hoje, logicamente, está bem mais organizado, bem mais preparado, etc, 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 etc. Certo? Só que eles estavam despreparados. Aí você pergunta, como é que é, professor? Era. Ou seja, Stalin esperava que eles fossem, quer dizer, viessem invadir, certo? A União Soviética, certo? Lá mais tarde, daqui a uns 15 anos, 20 anos, por aí. Não agora. Então, ou seja, suas fronteiras estavam desguarnecidas. Então, os alemães só vão chegar e dar... Bom dia, estão passando, viu? A gente só está passando com esses tanques, esse monte de gente armada aqui. A gente só está passeando, tá? Só vai conhecer aqui os sítios, as fazendas. Beleza? Tranquilo? E detalhe, Stalin recebeu mais de 80 avisos, dizendo, Stalin, os caras vão te atacar. Ele, não é agora. Stalin, os caras vão atacar. Ele, não é agora. Então, ou seja, como é que eu vou dizer? Esse egocentrismo, a gente pode dizer assim, de eu sou poderoso, ninguém vai se atrever a me atacar agora. E também por conta, nós temos um acordo. Acordos podem ser quebrados. A gente sabe disso. Então, as cidades conquistadas de Minsk, Estônia, Letônia, Lituânia, inclusive Kiev, na Ucrânia, certo? Leningrado também foi cercada por 900 dias. Você me pergunta, peraí, professor, ela foi cercada? Só cercada? Sim, só cercada. Sabe quem fazia isso? Os romanos. Você cerca a cidade e força a rendição. Ou mata o povo de inanição. Traduzindo, fome. A crueldade desses caras não tinha limite. Não tinha limite. Vocês não têm noção. Aguarda que tio Nona vai trazer muita coisa pra vocês, viu? Relaxa o coração aí. Seguindo. Então, chega a vez de Moscou, Stalingrado, a porta de entrada de outro lugar muito importante, certo? O Cáucaso. Ou é Cáucaso, ou é o meu russo tá meio ruim, desculpe, viu, professor? Pessoal, meu russo tá um caso sério. Mas, segue o barco. Muito rico em minério e petróleo. Olha, é a mesma coisa de ganhar na Mega Sena, certo? Então, eles já estavam a 40 quilômetros, certo? De Moscou. Tava quase chegando, certo? Tava, como é que eu vou dizer? Tava ali na padaria, praticamente, né? Bem próximo, né? Peraí, um momento, pessoal, problemas técnicos. Voltamos. Isto, certo? Mas, seguinte, o grande número de soldados conseguiram defender Moscou, certo? Em 6 meses eles não conseguiram conquistar Moscou, certo? Seguinte, faltava soldados ou seja, material bélico. Os caras estão guerreando com todo mundo ao mesmo tempo. Então, ou seja, uma hora não ia dar. Certo? E, seguinte,
E neste momento aí, eles conseguem derrotar os alemães, certo? Outra técnica que foi usada pelos russos foi a terra arrasada. Ou seja, conforme os alemães iam entrando, eles iam destruindo tudo, os alemães morrendo de fome e de frio. Depois eu falo mais a respeito. Tá certo, pessoal? Espero que tenha dado uma luz aí. No caso, a outra aula foi para vocês entenderem a movimentação político-militar, os interesses do mal do pessoal, beleza? Neste momento agora, nós vimos a coisa propriamente dita, né? O que ele quis fazer, o que ele estava fazendo e ainda vai fazer. Ainda vai fazer, ainda tem muito pano para manga isso aí. Pessoal, espero que tenha dado uma luz. Abraço, valeu, tchau. Daqui a pouco tem mais. Valeu!